Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao canal. Para quem é novo por aqui, me chamo Tatiana Moraes, sou professora de modelagem corte e costura e trago para vocês hoje um vídeo muito completo desse vestido passo a passo da modelagem e depois um vídeo complementar do corte e costura, como nós vamos montar esse vestido tão maravilhoso que eu amei fazer. Eu até comentei lá no Instagram, onde eu postei, né, falando sobre esse vestido, que vai ser aquele vestido que com certeza eu vou usar muito. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse passo a passo aí da modelagem desse vestido. Então, ó, já deixa o seu like aí no vídeo, curta e se inscreva no canal. Principalmente você que chegou por aqui agora, já garanta a sua inscrição para você não me perder aqui dentro dessa plataforma YouTube, porque toda semana eu trago vídeos para vocês de corte e costura, de modelagem. Às vezes eu não consigo toda semana, mas em 15 dias eu estou trazendo muito conteúdo bom, bem informativo dentro dessa área. E lembrando também que eu tenho uma outra rede social, que é o Instagram, que é @TatianaMoraesCostura. Você é meu convidado também a acompanhar mais lá o meu dia a dia, mais de perto, dentro do meu ateliê. As coisas que eu vou postar aqui, eu já posto lá antes, né? Então é um canal de comunicação maior ainda, tá? Então você é meu convidado. Vocês devem estar me perguntando aí, Tati, e esse vestido é para iniciante? Vamos lá. É um vestido que eu entendo, tá? Sendo bem sincera, que é mais complexo sim, né? Porque a gente faz a modelagem do recorte princesa. Eu acho que a complexidade dele tá mais nessa parte de cima, do busto. A parte tanto do babado como outro babado, são retângulos que a gente vai cortar, então é mais tranquilo. Mas assim, você vai ver ao decorrer da modelagem, né, que eu explico assim, bem passo a passo, tá? Eu vou fazendo a modelagem sob medida e já fazendo a interpretação, tá? Talvez seja um vestido para pessoas que talvez seja intermediário na costura, que talvez já tenha um pouco de experiência, até porque ele é todo forrado, mas nada impeça que você que é iniciante, que está aprendendo aqui costura comigo, possa estar olhando, observando aquilo que eu vou estar executando, né, na modelagem e se familiarizando também com esse conteúdo, né? Com essas informações que eu vou estar passando, sabe? Tanto de pence, de interpretação, de como eu estou criando a modelagem base junto com a interpretação junto, e como é que eu estou modelando, tá? Então, assim, eu acho que vale super a pena você também, que é iniciante, acompanhar o vídeo do início até o final, para você poder entender, sabe, como é essa construção. E entendendo também, tá, gente, que é um vídeo, sabe? Quando eu faço, eu procuro me dedicar assim ao máximo realmente, não deixar passar nada. Se eu deixar passar, vocês comentam aqui no comentário, Tati, fazem alguma pergunta para poder realmente tirar todas as dúvidas. Mas assim, eu entendo assim que eu tento trazer tão esmiuçado o assunto, sabe? Tão passo a passo, não deixando passar nada, digno às vezes até de um curso que às vezes as pessoas compram por aí, né? De corte e costura, de cursos maravilhosos, né? No qual se é passado esse conteúdo. E você tá tendo esse conteúdo, gente, olha só, gratuito para vocês, tá? 0800 aí para chegar à tua casa, para levar informação, para levar conhecimento de modelagem, de corte e costura, para que mesmo que você futuramente venha comprar um curso, sabe? Eu tenho certeza que isso vai o quê? Ser um complemento aí nos seus estudos, tá bom? Sem mais delongas, vamos já para o nosso vídeo. Só quero lembrar que esse vídeo, né, essa aula, foi dividido em duas partes. Então, a primeira parte vai ser o quê? Sobre a modelagem, tá certo? Sobre a interpretação, e aí eu coloco bem passo a passo para vocês, daquele jeitinho que vocês gostam, tá? E aí a segunda aula vai ser o quê? A gente cortando, né? Eu vou explicar bem passo a passo como eu cortei, como eu posicionei, tá? Que é muito importante a questão do fio e tudo, o posicionamento, mas também eu trago eu explicando a parte da montagem dele. Primeiro eu montei isso, a segunda eu montei essa parte, entende? Né? Então assim, tá bem explicativo também isso pro segundo vídeo. Não vou demorar a postar, ele já está gravado, né?
Então eu creio que daqui a 2 dias, tá? Eu vou estar postando ele para vocês. Então, vamos lá. Então, para o nosso vestido que vamos fazer hoje, é importante que a gente entenda, ó, só retirar isso aqui, tá? Que não vai ter esse babado, né? Eu ia fazer, mas a quantidade de tecido que eu tinha aqui não ia ser o suficiente, tá? Então, o que que acontece? Primeiramente, né, a gente vai tirar as nossas alturas, né? A primeira medida vai ser circunferência de busto. A segunda, circunferência de cintura. A terceira, largura de ombro. Quarta, ombro a ombro, tá? Quinta, entre seios. Sexta, altura de busto. Sétima, altura de cintura. Oitava, altura da saia, tá? Do vestido. E a nona é a altura do babado, tá certo? Bom, mas o que que acontece? Essas medidas aqui eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Para vocês saberem quais medidas que tem que tirar para a gente começar a fazer a nossa modelagem de agora. E lembrando que eu vou deixar um vídeo, tá? No qual eu explico, tá, gente? Como a gente tira essas medidas, tá? Quando a gente faz a modelagem base, a gente tira essas medidas principais. Acho que tiram até outras também, mas é basicamente essa medida aqui, tá? Então, se você tiver dúvida, ai, Tati, eu nunca tirei uma medida, não sei como é que é. Então, você vai assistir esse vídeo, tá? Que esse vídeo vai te dar a direção de como você tirar uma medida corretamente, tá bom? Vamos lá. Agora, é importante a gente falar de 3 medidas que depois nós vamos tirar, que são 3 alturas apenas, tá? Que vai se diferenciar na hora da interpretação do vestido, tá? O que que acontece? Essa primeira altura aqui, tá? O meu vestido, ele tem essa faixa na cintura. Então, a gente, né, vai modelar ele do ombro até a cintura, ok? Só que depois ele vai ter um recorte, porque eu vou colocar faixa com a parte do busto aqui da parte de cima, onde tem esse recorte princesa, tá bom? Ó, onde tem aqui o recorte princesa. O que que acontece? Você vai medir do ponto mais alto aqui do teu ombro, esse ponto aqui mesmo, ó, próximo ao pescoço, e você vai passar pelo teu busto, aqui o biquinho dos seios, né? Contornar o seu busto e vai, ó, colocar 2 dedinhos abaixo do seu busto, tá certo? Aqui, ó, 2 dedinhos abaixo do seu busto. Ali vai ser essa primeira altura. A minha deu 41 centímetros. Qual é a sua medida? A tua medida pode ser outra, tá bom? Né? Depende muito do tamanho aí, da altura do seu tronco, tá? Então, você vai contornar, ó, vai passar pelos teus seios, contornando, né? Passando pelo biquinho dos seios. Então, todos os seios têm um volume, você contorna esse volume. Quando passou, terminou aí o volume dos seios, essa parte aqui dos seios, né? Essa parte aqui, você coloca 2 dedinhos e termina ali, tá bom? Então, essa é a primeira altura, tá? A faixa também, de uma medida para outra, o que vai determinar vai ser a tua altura de cintura, tá? Bom, aí você depois, a segunda medida, tá? Vai ser a altura de saia, tá? A altura aqui da tua saia. Então, essa altura você vai medir da tua cintura até a altura que você deseja de saia, tá bom? Para ficar igual ao meu vestido. Essa é a segunda medida para interpretação. E a última medida para interpretação seria o quê? A altura do babado, tá? Ou seja, o que que eu fiz aqui? Eu peguei o meu joelho, né? Quando finalizou o meu joelho, eu coloquei 2 dedinhos abaixo aqui do meu joelho. Nessa altura, eu determinei aonde ia começar o meu babado e aonde ia terminar o meu babado, tá bom? A minha altura de babado deu 34 centímetros. A tua pode ser diferente, depende muito da altura e do tamanho que você esteja trabalhando, tá bom? Então, ó, essas são as medidas, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês anotadinho, tá? Vou deixar o link do vídeo também, que se você tiver dúvida, você pode acessar ele, tá? No qual você aprende a tirar as suas medidas.
E aqui eu já expliquei, né, as 3 medidas que a gente vai tirar depois, né, para poder fazer a interpretação da nossa modelagem de hoje, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar agora os tecidos para vocês, né? E falar sobre a metragem, né, a quantidade. A metragem do meu tecido aqui, do meu vestido, foi 2 metros, tá bom? 2 metros. Esse 2 metros dá para um tamanho do 32, tá? Ao 46. Tamanhos maiores, 48, 50, 52, teria que ser 2 metros e 50 de tecido, tá bom? Agora, para forro, para a medida também do 36 ao 48, 1 metro é o suficiente. Para uma altura maior, 1,5 metro, tá bom? Tá certo? Vou deixar também escrito aqui na descrição tudo isso bem detalhado para vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, vai na descrição aqui do vídeo, que vai estar lá tudo anotadinho para vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo. Então, ó, tá aqui o meu zíper comum. Esse zíper, ele tem 60 centímetros de comprimento, tá? Porque o nosso fechamento vai bem lá em cima, até na parte da saia, tá? Pra ficar uma abertura bacana. Bom, o meu tecido tá aqui, né? A nossa viscose. Essa é uma viscose digital. Eu já até fiz a indicação dessa loja, que eu gosto muito de comprar. E ela vende online, tá? Para todo o Brasil, para outros países também. A Corian Texto. Ela fica dentro do Polo Texto aqui do Rio de Janeiro, tá? São tecidos de muita qualidade, eu adoro mesmo. E 1 metro, tá bom? Para fazer o forro do meu vestido, tá bom? Eu vou fazer o forro do meu vestido. Isso aqui também, ó, é uma viscose que eu comprei. E aqui, ó, tem uma viscose preta, pra quê? Nessa parte aqui da cintura, é só uma dobrinha, eu não vou cortar ele enviesado, não tem necessidade, é só uma circunferência, apenas um detalhe que nós vamos estar colocando. Então, ele não precisa, o meu tecido estar enviesado, tá bom? Como aqui também, ó, na parte da saia, né, do babado, tanto aqui quanto aqui, vai ser um acabamento que nós vamos fazer só com a dobra do tecido, tá bom? Eu vou cortar da mesma largura e nós vamos dobrar e eu vou fazer isso na prática para vocês também. Então, seriam esses tecidos aqui, né? Essa quantidade. E eu já passei a quantidade aí para quem tem um manequim, né? Do 48 ao 52, um pouquinho a mais. Vocês podem comprar 2,50 de viscose, tá? Partiu então nossa modelagem aqui. Bom, nós vamos agora começar a modelar, tá? Porque essa parte aqui de cima, tá? Da nossa peça, certo? Tanto frente como costas, tá? O recorte princesa, esse recorte aqui que a gente faz, ó, tá? É um recorte princesa, né? Uma pence que modela essa parte do busto, essa parte da nossa cava também, tá? Então, primeira coisa, o que nós vamos fazer? Eu tenho um papel aqui, papel pardo, tá bom? Tá? Geralmente, quando a gente compra um papel pardo, tá? Ele já vem o quê? De fábrica, tá? Ele já vem cortadinho, né? Ele já vem padronizado já essa medida, tá bom? Essa medida, ela já vem o quê? Padronizada. O que significa padronizada? Ela já vem esquadrada, tá bom? Vou até colocar meu esquadro bem no cantinho aqui, ó, para perceber, ó. Meu esquadro tá retinho, ó. E meu papel, ó, já está esquadrado, tá bom? Tá? Então, a partir daí, eu vou começar a criar, tá? O meu primeiro retângulo, certo? O que nós vamos fazer? Como é que a gente vai criar o nosso primeiro retângulo? Eu abaixo aqui, na modelagem, em torno mais ou menos aqui, de uns 3 centímetros, tá bom? Para começar a modelar. Então, ó. Peguei aqui minha fita métrica, 3 centímetros, a partir dessa reta aqui de cima, tá? E aí eu crio a minha primeira reta aqui, tá? Eu vou criar um retângulo aqui, tá certo? Então, ó, peguei a minha régua, tá? O meu esquadro e posiciono na reta do meu papel exatamente e vou esquadrar aqui, ó. O meu papel, vou criar uma reta aqui para ele.
Quando você estiver traçando a sua modelagem, tá, gente? Traça com um lápis, tá? Eu tô traçando com a caneta aqui, por quê? Para poder sobressair melhor aí para vocês, tá bom? Mas é importante você fazer com lápis, ter a sua borracha sempre ao seu lado, né? Se precisar apagar, você consegue. Então, bom, aqui a gente já tem o nosso primeiro risco, então daqui para cá eu vou criar o meu retângulo. Primeira coisa, eu vou colocar aqui a altura da minha cintura. Então, eu pego daqui, dessa parte de cima, para cá, e crio e coloco a altura da minha cintura. Então, eu vou olhar aqui, ó, a altura da minha cintura, tá? A altura da minha cintura tá na 7ª medida que a gente tirou, 48, é a minha. Então, eu vou colocar essa medida aqui, ó, a partir daqui de cima até 48. Tá bom? E aí, ó, meço aqui também, ó, 48, né? Pra eu poder ligar esses pontinhos, tá certo? Então, eu vou lá, ó, risco aqui. Vamos lá, deixa eu entender aqui melhor para vocês. Altura de cintura, tá? Qual é a altura de cintura que você teve? Você vai colocar essa medida aqui, para você criar o seu primeiro retângulo aqui, tá bom? Então, ó, altura de cintura é a partir dessa reta, a primeira reta que eu fiz até aqui embaixo. Eu já tenho a altura da minha cintura. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a circunferência, tá? 1/4 da circunferência do meu busto, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar a circunferência do meu busto, ela é 98 centímetros. 1/4 dessa circunferência, eu vou pegar assim, 98 dividido por 4, tá? Vamos lá. Eu vou fazer na minha fita métrica mesmo, ó, para mostrar para vocês que é possível. Ou vocês fazem pela calculadora, né? A calculadora do celular, tá? Mas, ó, eu vou colocar aqui a minha fita, 98 centímetros. Tá aqui. Marquei o meio aqui, 98 centímetros. Pego aqui, ó, e vou colocar para achar 1/4 dela. 1/4. Deu 24,5. Então, eu vou colocar essas medidas aqui, ó. 24,5 aqui, 24,5 aqui, para poder fechar o meu retângulo, o meu primeiro retângulo, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. A partir do centro, aqui seria centro-frente, tá bom? Da minha peça. Eu tô fazendo 1/4 da circunferência total, seja do meu busto, da minha cintura, tá? Quando a gente trabalha com modelagem sob medida, a gente sempre trabalha, tá, com 1/4 da circunferência, tá certo? Porque isso a gente vai fazer o quê? Que a gente economize papel, com que a gente também na hora do corte, a gente facilite mais pra gente. Por quê? Porque a gente sempre vai trabalhar com um tecido dobrado pra gente cortar, porque a gente vai cortar uma peça de cada vez, tá bom? Tá? Agora, na modelagem industrial, geralmente eles fazem a modelagem como se ela tivesse totalmente aberta, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar a minha medida aí que eu achei, que foi 24,5. 1/4 da minha circunferência de busto. Qual é a medida que você achou aí? Você mediu? Você pegou a circunferência do seu busto e dividiu por 4? Qual a medida que deu? Você vai colocar aqui, ó, tá bom? Tá? Aí sim, ó, eu vou poder fechar o meu retângulo. Então, eu vou ligar esses pontos aqui, ó, fechando o meu retângulo. Minha canetinha tá falhando. E são novas, hein? Mas provavelmente eu tenho que colocar um pouquinho de álcool nela, né? Que aí ela fica mais acesa. Ó, vou fechar aqui. Então, eu já tenho aqui o meu retângulo, tá? Da parte da frente da minha modelagem, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, centro, frente. Eu vou escrever aqui, ó, centro.
tá? Por que é importante você escrever isso aqui? Para a gente que está começando a fazer a modelagem, a gente começar a entender o que a gente está fazendo, tá bom? E aqui, ó, seria o que? A lateral aqui da nossa peça, tá? Então, vamos lá. A partir desse retângulo aqui, a outra medida que nós vamos colocar, tá bom? Será o quê? Será a altura da nossa cava. Como eu calculo a altura da minha cava aqui, tá? Eu vou pegar a minha fita métrica, tá? Da parte mais alta aqui até a altura da minha cintura e vou, ó, colocar ao meio, ó, meio. Então, aqui, ó, vai ser a altura da minha cava. Então, mesma coisa, ó. Eu não tenho o esquadro, porque geralmente a gente coloca o esquadro aqui na parte mais reta da nossa modelagem, né? Para que a nossa linha não venha ficar torta, por exemplo. Vou ensinar como é que vocês a mexer com o esquadro. Quando a gente tem um esquadro, é importante a gente sempre basear o nosso esquadro na parte mais reta que a gente tem da nossa peça, tá? Da nossa modelagem. Então, por exemplo, se eu fosse medir aqui, ó, eu nunca poderia colocar meu esquadro assim, ó, tá vendo? Para fazer a minha medida, a minha reta. Por quê? Tá vendo que essa parte aqui, ela não tá em cima do meu papel, da minha reta que eu tenho aqui? Essa reta eu sei que ela tá exata. Então, eu preciso colocar, ó, para ter um esquadro correto, eu preciso basear a reta do meu esquadro, tá? Da minha régua, exatamente na reta do meu papel. Fazendo isso, tá? Eu consigo ter o meu esquadro, ó, corretamente. Então, ó, tá vendo? Que ele tá totalmente baseado na reta do meu papel. Tati, agora eu quero prolongar essa linha, porque meu esquadro, tá vendo? Ele é pequeno, né? Então, como é que eu esquadro essa linha aqui? Eu pego, basicamente, tá? A metade da minha régua com a metade da reta que eu já criei, ó. E segura assim em cima, ó. Tá vendo? Tá vendo que eu vou criar uma reta aqui agora, só que a minha régua, ela tá baseando, ela está em cima de uma reta que já existe aqui. Eu não poderia chegar aqui, ó, fazer isso aqui, ó, porque senão eu posso fazer isso torto. Nunca faça isso, tá? Ó, aqui, tá vendo? Ah, não, eu vou ligar daqui pra cá, ó, assim. Não é assim que se faz, porque senão você pode posicionar a sua régua de forma errada, tá bom? O importante é sempre você pegar pelo menos uma parte aqui da sua reta que você já criou e que você sabe que tá exata, aí você pega a sua régua, se baseia em cima dela, ó. Aí sim, ó, você vai poder criar a sua reta com toda segurança, tá bom? Então, ó, eu vou escrever aqui também, tá? Altura de cava. Então, nós já temos 3 medidas aqui, né? Nós temos a altura de cintura, nós temos a circunferência, metade, 1/4 da circunferência do nosso busto. Então, nós já temos aqui 3 medidas. Vamos recapitular. Nós temos a altura de cintura, nós temos a altura de cava e nós temos a 1/4 da circunferência do nosso busto, tá bom? Então, vamos lá. Agora, qual é a medida que a gente vai colocar aqui em cima, tá certo? Nós vamos colocar a medida, tá bom? De ombro, ó, ombro a ombro. Como é que a gente acha essa medida do ombro a ombro? A gente vai pegar o valor de 37 centímetros, tá? E vamos dividir ao meio. Então, ó, 37 centímetros, o meu ombro a ombro deu 37. Qual foi a sua medida que você achou? Então, você vai pegar essa medida e vai dividir apenas por 2. Então, com a fita métrica mesmo, ó, dividir por 2. O meu deu 18,5, tá bom? Vou até escrever esse valor aqui, ó. Faça isso também na sua anotação. 18,5, eu sei que é a metade de 37. Então, essa medida, tá? Eu vou colocar aqui, gente, ó, tá? A partir do centro-frente, tá bom? Lá na parte de cima. E vou colocar aqui, ó, 18,5, que é a minha medida do ombro a ombro. Como também eu vou colocar até na altura da minha cava, tá? Ó,
18,5. Aí, como é que eu faço aqui, ó? Eu posso ligar esses pontos, né? Ligar. Ou também, né? Eu posso fazer assim, ó, esquadrar aqui. Eu sei que essa base que eu fiz, ela tá reta. Também eu posso esquadrar aqui, ó, e vai sair exata essa reta, tá bom? Dessa vez, eu vou ligar, já que eu marquei aqui também, ó, até a altura da minha cava. Certo? Então, já tenho aqui a medida, a metade do ombro a ombro aqui. Bom, eu vou continuar agora nessa parte de cima. Por quê? Vamos lá. A gente vai fazer a nossa caída de ombro a partir dessa reta, tá? Ou seja, aqui, essa caída de ombro, como uma regra, você vai colocar aí 3 centímetros, tá bom? Então, eu pego a minha fita métrica, tá? E desço 3 centímetros. Desci 3 centímetros? Desci, Tati. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma diagonal assim, ó, até bater essa linha de cima aqui, fazendo a medida do largura de ombro. Qual é a largura de ombro que deu para você? No meu, deu 11 centímetros. Qual foi a largura de ombro? A largura de ombro tá aí, ó, na terceira medida que a gente tirou. Qual é a sua que deu? Deu 12? Deu 11? Então, você vai colocar essa medida assim, ó. Você pega a sua fita métrica, tá? A minha deu 11, eu coloquei o 11 aqui exatamente em cima onde eu fiz aquela queda de 3 centímetros. E, ó, e levo a minha fita métrica até, tá? A minha parte aqui superior aqui, ó, que vai ser do ombro, tá? E eu faço a minha marcação aqui, ó. Certo? E aí, ó, eu traço uma diagonal aqui. Vou agora ligar esses 2 pontinhos aqui. Por quê? Essa medida é o quê? É a medida do meu ombro, largura do meu ombro, tá bom? Agora, a partir da largura do meu ombro, frente, eu vou criar aqui o meu decote. Como uma regra, tá bom? Para todas as medidas, eu vou rebaixar aqui, tá? 7 centímetros, porque depois a gente vai fazer a interpretação. Então, eu vou lá 7 centímetros só para eu poder ter um decote aqui. Tati, como é que eu crio aí o meu decote? Eu não tenho, né, uma régua curva aí, eu não tô começando com uma régua curva, eu só tenho um esquadro aí para poder trabalhar. Eu poderia estar criando o meu decote, né, dessa forma aqui, né, baseando a minha régua assim, ó, e criando o meu decote, certo? Nessa parte aqui, ó, arredondada da minha régua curva, que é uma régua realmente, né, régua francesa, curva francesa, que é utilizada para a gente fazer a modelagem, tá? Mas vamos supor que você não tenha a sua régua aqui. Então, você pode muito bem também fazer dessa forma, ó. Já que você colocou 7 centímetros aqui, você coloca aqui, ó, você esquadra isso aqui também, ó. Lembra? Peguei meu esquadro, ó, baseio ele aqui, tá? Que aí você também consegue criar o seu decote, ó, e esquadra aqui também, tá? Eu tô ensinando aqui para quem não tem a sua régua, certo? E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar, ó, vai colocar 7 centímetros em direção a esse encontro aqui, ó, de retas que você fez, tá bom? Ó, a esse ponto. Então, eu pego aqui, ó, 7 centímetros aqui, tá? Então, eu sei, ó, que a minha reta seria aqui. E eu vou pegar, ó, a minha canetinha, né, a sua modelagem, você vai fazendo assim, ó, vai fazendo pontinhos, ó, aqui, ó, ligando e passando por esse ponto aqui, ó, que você achou de 7 centímetros, tá bom? Tá? Vem ligando, ó. Você percebe que aqui, ó, eu não ultrapassei para baixo, ó, eu fui subindo, ó. Então, aqui eu encontrei o meu decote, tá? Quando a gente for interpretar aí, a gente nem vai utilizar esse decote dessa forma, porque a gente vai fazer um decote em V. Mas é para você saber a altura aí do contorno aí do seu decote, tá bom? Então, vamos lá.
Agora, a outra medida que nós vamos ter, nós vamos fazer o contorno aqui da nossa cava. Mesma coisa, se você tiver a sua régua, eu vou posicionar aqui para você ver como é que seria feito. Mas se você não tiver, eu vou te ensinar também uma técnica para você fazer, para te ajudar, tá? Porque até mesmo com a régua você pode até fazer errado, né? Então eu vou ensinar alguns pontinhos que você pode fazer aqui dentro do seu molde, para que você não venha errar com essa curva, tá? Então, ó, vamos lá. Primeira coisa, você vai medir, tá, a sua cava a partir da caída do seu ombro até a altura da sua cava, tá bom? Então, ó, pego aqui. A minha deu o quê? 21 centímetros. Então, eu acho o meio dela. Meio tá aqui. Tá bom, Tati. Já marquei, Tati, 1 centímetro. 1 centímetro não. Marquei o meio. Agora sim, a partir daqui pra cá, eu entro 1 centímetro, tá? Ó, pega a fita métrica aqui, ó, e faço essa marcação. Então, ó, eu entrei 1 centímetro, tá bom? Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma marcação, tá? Dessa altura pra cima. Vai fazer uma marcação aqui, ó. Dessa altura de cava pra cima, tá? Você vai marcar aqui, ó, 4 centímetros. Também como uma regra, tá? 4 centímetros, tá bom? Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar o contorno aqui da nossa cava, passando por todos esses pontinhos e finalizando aqui no meu ombro, ó, tá? Na caída aqui que eu dei no meu ombro, certo? Então, ó, se eu tivesse a minha régua francesa, ó, uau, eu ia fazer como, ó? Eu ia ligar primeiro esse ponto aqui, esse. Então, eu ia pegar minha régua, ó, ia passar por todos esses pontinhos aqui, tá? Você percebe, ó, que passou por esse ponto e ele tá terminando aqui. Tá vendo? Então, eu ia pegar a minha régua, ó, tá? Vamos lá. E como é que eu faria com a minha régua da parte de cima, tá? Eu ia pegar assim, só puxar um pouquinho a minha régua, ó. Pra aí sim, ó, conseguir ligar aqui, tá bom? Tá? Aqui eu posso ligar tanto com a régua ou também com uma reta também, ó. Eu vou até ensinar vocês a fazer com essa reta. Agora, se vocês não tiverem a sua régua francesa. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou primeiro fazer com lápis, porque eu posso errar na hora de fazer os pontilhados, né? Olha aqui, eu vou pegar esse pontilhado daqui, ó, vou fazer aqui, ó. Tô fazendo o contorno da minha cava, tá? Vou passar por esse ponto aqui, ó, passei. E aí, ó, eu vou com os pontinhos, tá vendo? É importante eu finalizar, não aqui em cima, ó, mas um pouquinho até antes, ó, tá vendo? Que eu tô aqui, ó, finalizando até um pouquinho antes, ó, aqui. Por quê? Para que o contorno da sua cava não venha ficar muito acima e nem muito abaixo, para também não pegar muito abaixo da tua axila, mas também não ficar tão em cima, tá bom? Então, ó, a partir desses pontos a gente consegue ter uma direção bacana aí do contorno da minha cava, tá? Então, agora é só ligar os meus pontinhos. Então, já tem essa parte aqui da minha cava, aonde fica aqui a minha axila, tá? Agora, eu vou fazer a parte, ó, de cima. Então, eu posso pegar a minha régua mesmo, reta, né? E ligar esses dois pontinhos aqui, tá? Tranquilo. É até legal você ligar com a reta, porque há pouco tempo a minha vizinha, né? Vizinha e amiga, ela tá aprendendo modelagem aqui. Só que ela é privilegiada, né? Porque às vezes quando ela tem dúvida, ela vem tirar as dúvidas pessoalmente comigo, né? Então, o que acontece? Quem dera, né? Se todas nós pudéssemos também, né? Alcançar, né? A todo mundo assim. E aí ela me trouxe a cava aqui, nossa, dando uma barrigona aqui, sabe? Entrando demais. Eu falei, não. Apaguei. Falei, eu quero uma reta. Você vai ligar um ponto ao outro, tá vendo? Ele fica como se fosse uma reta, tá? Para que a gente não venha errar. Foi até bom ela ter me trago isso, eu visto
o erro dela, porque eu talvez fico até mais atenta na hora de passar para vocês, né? Para que vocês não venham errar nesse pontinho aqui, tá bom? Tá? Então vamos lá. Eu já tenho aqui quase a metade aqui da minha parte frente pronta, hein? Então, o que acontece? Eu vou agora, tá? Fazer a parte aqui de baixo, tá? Vou fazer o entre seios, tá? E vou colocar essa medida, vou colocar a altura de busto, né? Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai colocar a medida de altura de busto. Tati, como que eu tiro essa medida de altura de busto? Muito simples, gente, ó. Eu pego a parte mais alta do meu ombro, ó, que é aqui, tá? Do meu ombro e coloco, tá? A altura de busto, que foi a sexta medida que nós tiramos. A minha altura de busto deu 28. Qual foi a sua? Hein? Então, eu vou colocar a minha medida aqui. 28, tá? Lembra que é a parte mais alta aqui do meu ombro, tá? Então, eu vou lá, tirei essa medida de 28, vou esquadrar uma reta aqui, tá bom? Novamente, pego aqui o meu esquadro, me baseio pela reta aqui do meu papel, tá bom? E vou esquadrar essa medida aqui de altura de busto. Tá? Escrevo aqui, altura de busto. Bom, então eu sei que aqui é minha altura de busto, correto? Agora, o que eu vou colocar na altura de busto? Eu vou achar o meu entre-seios, tá? Lembra? Essa medida do entre-seios foi a quinta medida que nós tiramos. A minha deu 21 centímetros. Qual foi a sua? Você vai achar a sua medida, né? Você já tirou as suas medidas e você vai colocar ao meio. A minha deu, vamos lá, deu 10,5. E eu vou colocar essa medida a partir do centro-frente, ó. 10,5, ó. Aqui, na altura do meu busto, a partir do centro-frente, eu vou colocar, ó, 10,5. Então, eu sei que o meu busto... Deixa eu ver se eu coloco com a canetinha vermelha. Ih, minha canetinha vermelha também tá folhando. Que coisa chata isso, gente. Tudo sem talvez o álcool, né? Falha muito rápido. Então, é aqui, tá bom? Por quê? É aqui, tá? Que a gente vai passar, tá? A nossa pence, tá bom? A gente vai chegar lá. Agora, qual vai ser a outra medida que a gente vai colocar aqui? Fiquem atentos para uma coisa, tá? Nós vamos aqui agora, tá? Colocar uma coisa como uma regra aí na sua modelagem, tá? Para esse vestido, tá bom? Que a gente tá fazendo a modelagem. Eu já tô fazendo um molde base aqui, né? Não tô sendo tão específica aqui porque eu já tô moldando ele para como se fosse o seu vestido, tá bom? Montando o nosso vestido. Bom, essa cintura para baixo, como uma regra, tá? Eu vou colocar 2 centímetros. Por quê? Porque é o desconto já da minha pence de busto que eu vou dar, tá bom? Porque quando a gente fazer a nossa pence de busto aqui, né? E o busto, ele dá uma aumentada nessa parte aqui da cintura. Então, às vezes, a sua peça... Sabe aquela peça que, às vezes, no busto, quando a gente fecha a pence, ela fica mais alta? Ela fica meio que subindo no centro-frente do seu busto? Por quê? Porque a gente não deu esse desconto aqui. Uma pausa aqui. Vocês acreditam que eu fui no armarinho aqui perto da minha casa e comprei uma canetinha nova, gente? Um marcador novo, permanente. Ô, Senhor. Eu sou chata, gente. Se eu vejo alguma coisa, tava falhando e eu tendo que riscar, aquilo tava me incomodando na hora de fazer aqui a gravação da aula para vocês. É interessante que ele me vendeu, ó, tinta para marcador permanente. Então, ele falou que quando ela estiver falhando, né, é só abrir a tampinha e aplicar pelo menos umas 5 gotinhas da tinta mesmo, né? Porque eu coloco, às vezes, o álcool, só que às vezes não dá certo, né? E achei interessante.
Então vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa modelagem. Bom, agora com a canetinha nova, maravilha. Ela só tem a ponta mais fininha. Bom, eu queria comentar com vocês aqui, tá? Que nós vamos fazer uma pence de busto aqui na lateral, no qual é padronizada para todas as medidas e a gente vai fechar ela depois, tá? Mas ela vai existir, tá bom? Porém, tá? Essa pence de busto, ela vai ter 2 centímetros de profundidade, de largura, tá? Eu preciso, tá? Dar o desconto dela aqui na altura da cintura. Por quê? Bom, eu vou falar com vocês, não sei se vocês já repararam em alguns erros em algumas peças que nós fazemos, tá? Porque vamos entender, frente a gente tem o volume do busto, costas a gente não tem volume nenhum, correto? Então, logicamente, essa pence ela só vai ser pro busto, né? Porém, se a gente não dá um desconto aqui embaixo e a gente cria uma pence aqui, automaticamente, tá? O meu busto vai levantar. Então, essa costura, às vezes que a gente usa aqui, a peça ela fica meio que repuxando. Por quê? Porque o busto automaticamente vai repuxar a sua peça para cima, porque vai ter um volume aqui. Entende? Então, nas minhas modelagens, tá? Eu gosto sempre de colocar esse acréscimo aqui, tá? De 2 centímetros, já que o volume da minha pence vai ser de 2 centímetros, para não ocorrer isso na minha pence, tá bom? Tá? Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vocês vão fazer assim também juntamente comigo. A partir da tua cintura para baixo, você vai colocar 2 centímetros, tá? Eu até já fiz aqui uma marcação de 2 centímetros e você vai fechar isso aqui, tá? Então, eu vou lá. A gente vai entender o seguinte, agora essa aqui na base da frente vai ser a linha da minha nova cintura, tá bom? Tá bom? Eu vou até escrever aqui, ó, cintura também. Então essa aqui vai ser a linha da nossa nova cintura, tá bom? Depois vocês vão conseguir entender, quando eu fechar a pence, a lateral vai bater juntamente com a lateral costas, eu vou avançando, e na medida que eu vou avançando, eu vou explicando bem detalhadamente para vocês, tá bom? Então, ó, como uma regra, você colocou 2 centímetros aqui, tá certo? Então, ó, escreve aí, cintura, ou então escreve nova cintura, para você poder entender o que nós estamos fazendo. Agora, nós vamos fazer o seguinte, lembra? Aqui é a lateral da nossa peça, correto? Centro-frente, lateral. A partir da altura do busto para baixo, você vai descer, tá? 3 centímetros. 3 centímetros, tá bom? E aí, você vai fazer com a sua régua uma diagonal ligando esse ponto ao ápice do teu busto que você achou. Então, ó, pego aqui. E liguei numa diagonal, certo? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar a nossa pence aqui de busto, tá? Então, essa pence de busto, como uma regra, tá? Para nossa peça aqui, independente do manequim que você esteja trabalhando, você vai colocar 2 centímetros de volume. 1 centímetro para cada lado. Para cada lado. Então, ó, 2 centímetros para cá. Mais 1 centímetro para cá. Então, já criei aí a minha pence de busto. Ó, e vou ligar, tá bom? Então, ou seja, por isso que eu acrescentei aqui 2 centímetros, para dar o desconto da pence que eu fiz aqui, porque depois eu vou fechar essa lateral, tá bom? E aí ela vai se ajustar perfeitamente aí no seu corpo, colocando o volume tanto do seu busto, como também tendo a tua cintura ficar na forma certinha aqui embaixo, tá bom? Tá certo? Vamos lá.
Isso aqui depois, ó, eu vou fechar essa pence, hein? Vou até riscar aqui, ó, pra gente saber que a gente vai fechar essa pence aqui de busto, tá? Antes de a gente cortar aí toda a nossa modelagem. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Eu quero explicar para vocês, antes da gente dar sequência ao nosso recorte princesa, né? Que vai ser o recorte principal da nossa peça, né? Porque essa pence de busto, ela vai ser uma pence camuflada, por isso que eu vou recortar o meu molde com ela fechada, porque ó, na minha modelagem aqui, na minha interpretação aqui do meu desenho técnico, eu não tenho pence aqui. A minha pence vai ser aquela pence, tá? De recorte princesa, tá? Que vai passar aqui pelo meu busto, vai terminar aqui na minha cava, tá certo? Então, a gente vai criar ela depois. Só que antes, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Vamos criar aqui o raio do nosso busto aqui dentro, para a gente poder entender e compreender a nossa modelagem? Bom, como é que eu crio esse raio, Tati? Como é que eu crio? Você vai pegar, tá? A circunferência total do seu busto, o meu, deu 98, tá? E dividir por 10, divida por 10. O meu, tá? Dividido 98 dividido por 10 dá 9,8 centímetros. Então, eu vou arredondar para 10, tá? 10 centímetros. E aí, daqui, a partir do ápice aqui do meu busto, eu vou criar aqui, ó, tá? O meu raio, a circunferência do meu raio de busto. Significa, o que significa essa circunferência de raio de busto? Significa que o volume do meu busto é esse aqui. Isso aqui é legal porque determina até a altura de decote, aquela medida que a gente vai fazer de 2 centímetros abaixo aqui, ó, do nosso busto, que eu falei lá na nossa medida, tá bom? Quando a gente tirou a nossa medida, tá? Vamos colocar, então, essa medida eu vou colocar de lápis, tá, gente? Porque não é uma medida tão necessária, mas é importante você entender o que você está fazendo aqui dentro do seu molde, tá? Entendendo que seu molde vai se transformar no teu tecido, né? Ó. Então, vou lá, vou criar aqui. Então, ou seja, o meu busto, ele tá totalmente aqui dentro, entendendo que o meu busto maior tá aqui e automaticamente ele vai, ó, diminuindo, né? Não é assim? O nosso busto é um pouco mais alto aqui e automaticamente ele vai, ó, diminuindo aqui, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Eu já tenho aí a circunferência do meu busto, que eu marquei com lápis mesmo para eu poder entender a altura do meu decote, se eu quero mais decotado ou não, enfim. Agora, qual vai ser a outra medida que nós vamos colocar dentro da nossa modelagem? Nós vamos colocar, tá? A gente vai pegar do ápice aqui dos seios, tá? Do ápice aqui, ó, do biquinho dos seios, nós vamos fazer uma reta, ó, esquadro aqui já na linha que eu tenho esquadrada, tá bom? E vou fazer uma reta ligando até a minha cintura, ó, ó. Fazer assim, que fica melhor. Até a minha cintura. Por que essa reta, Tati? Essa reta que vai me permitir eu fazer, tá? A minha pence de cintura, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui agora a nossa medida de cintura, tá? A nossa circunferência de cintura, 1/4. A minha circunferência de cintura deu 80 centímetros. 1/4 da minha circunferência dá 20 centímetros, né? Mas eu vou fazer aqui na fita métrica com vocês, ó. 80, tá? 1/4 dela, metade aqui, né? Deu 20 centímetros, tá? Então, eu vou colocar essa medida aqui, ó, a partir do centro frente, 20, aqui na minha cintura, tá? Vou colocar na segunda cintura, hein? Ó, na cintura que eu criei aqui, na nova cintura. Vou lá, ó,
Capricho aqui, coloquei, ok? Então, eu sei que a minha cintura termina aqui. Porém, eu vou ter que colocar um acréscimo também de pence. Por quê? A pence de cintura aqui marcada, tá? Ela vai ter 3 centímetros de volume. Então, eu vou colocar 1,5 para cada lado. Então, eu vou lá, ó, 1,5 para cá, 1,5 para cá. Então, ó, deu um volume de 3 centímetros, tá? Então, eu tenho que colocar esses 3 centímetros de acréscimo aqui, porque se eu não colocar, quando eu fechar minha pence, vai me faltar tecido aqui na minha cintura, tá bom? Então, eu vou lá, ó, eu vou colocar, ó, 3 centímetros aqui, viu? Então, já coloquei meu acréscimo aqui, tá? A partir daqui, tá? Eu já posso ligar aqui a minha lateral. Então, eu ligo a minha lateral daqui até a minha pence só, tá? Porque depois a gente vai fazer uma correçãozinha aqui, né? Na hora de fechar a pence. Ó, só para eu ter uma noção que aqui é a minha lateral. Ok? A lateral da minha cintura. Agora, nós vamos o quê? Fechar essa pence, tá bom? Mas como é que nós vamos fazer aqui? Essa vai ser de uma forma diferente, por quê? Porque a gente já está fazendo a modelagem, ao mesmo tempo já interpretando aí o nosso modelo, tá bom? Tá? Então, essa mesma medida que eu coloquei de 1,5, tá? 1,5 eu não coloquei também? Eu vou também aqui, ó, aonde eu achei o raio do meu busto, eu não achei o raio do meu busto aqui, não é? Então, aonde a gente achou aqui o nosso raio, ó, tá vendo que tá batendo aqui? Você vai fazer uma marcação aqui de 1 centímetro para um lado, ó, aonde eu fiz, e 1 centímetro para o outro lado também. Tá vendo? Aonde terminou o meu raio aqui do meu busto, a circunferência do meu busto. Por isso que é tão importante colocar essa medida também de circunferência aí, né, de raio, circunferência não, desculpa, de raio do seu busto. E aí eu só ligo, ó, um ponto ao outro, tá? E aí eu já tô criando uma pence aqui, ó, ligo aqui também, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar aqui, ó, ligar o ápice do meu busto a esse pontinho também, ó. Com isso formando uma pence aqui. Tá certo? Nisso que eu formei aqui, tá? A gente vai fazer agora o quê? Lembra que eu comentei que a nossa pence, ela passa por aqui, ela passa pelo ápice do nosso busto e ela termina aqui na nossa cava. Então, eu preciso fazer um recorte como uma pence também aqui na nossa cava. Porque, normalmente, tem um vídeo que até lá, de maneira gratuita, eu expliquei sobre pences de cava, camuflada, entendeu? Então, quando a gente faz esse recorte princesa, automaticamente a gente já está fazendo essa pence camuflada aí na nossa peça, tá? Então, ó, eu pego a minha fita métrica e meço, tá? A minha cava, né? Com a fita métrica dessa forma, em pé, tá? E nisso, eu pego a metade. Então, a metade aqui, de 25 da minha, deu 12 centímetros. E aí, eu vou lá, acho essa metade, ok? 12, bateu aqui. Ó, bateu aqui. A partir daqui, eu vou criar, tá? A minha contorno aqui da minha pence cava, tá bom? Vamos lá, Tati, estou sem régua curva. Porque se eu tivesse com a régua curva, eu poderia já fazer dessa forma, né? Me baseando aqui, ó. Desculpa, assim, né? E criar a minha pence curva, né? Mas já que vocês não têm, às vezes não tem a régua, tá? A gente vai fazer o seguinte. Você se baseia por esse ponto aqui, deixa ele reto, né? Até a altura da sua cava, tá bom? Vem com lápis aqui, ó. E a partir daqui, ó, você liga esse ponto à altura da sua cava, ó. Isso vai te ajudar e vai te permitir, tá, fazer uma curva bonita até o ápice da sua
do seu busto. Depois que eu fiz isso, eu vou lá, ó, vou cobrir, tá vendo? Você percebe que aqui eu aumentei, eu fiz uma reta aqui. Vou agora fazer com a caneta aqui para sobressair. A partir daqui, ó, eu fui fazendo pontinhos, ó, até ao meio que eu achei aqui do contorno da minha cava. Tá bom? Tá? Só que lembra que eu comentei com vocês que eu quero entrar aqui na minha cava, eu quero fazer uma pence camuflada aqui. Então, eu já posso aqui colocar minha pence na minha peça, tá? Então, o que que eu faço? A partir desse contorno que eu achei, eu desço aqui 1 centímetro apenas. Vou fazer também, ó, de lápis, né? Primeiro, pra gente poder ter certeza, ó. 1 centímetro. 1 centímetro, tá? E aí, ó, eu venho contornando, tá? Até chegar esse finalzinho aqui. Ó, ó. Tá bom? Vocês entenderam? Agora eu vou riscar com a minha canetinha, ó. Desci 1 centímetro, então aqui eu já tô criando uma pence camuflada aqui, ó. E vem, ó, fazendo um contorninho até chegar a esse ponto agora, ó. Até o ápice do meu busto. Ó, finalizando aqui um pouquinho antes mesmo, ó. Ok? Então, eu já tenho uma pence aqui, ó, camuflada, tá? Bom, já está completamente pronta a nossa parte frente aí, tá? Estamos chegando lá, viu? Que é passo a passo, tá? Bom, antes da gente fazer o nosso recorte, a gente achar que essa parte de cima, a parte daqui da cintura, o que que nós vamos fazer? A gente vai, tá? Colocar o nosso fio, o fio do tecido, tá? É importante a gente colocar o fio do nosso tecido aqui dentro, para nossa peça, na hora que a gente posicionar no nosso tecido, não venha sair, ó, torta, tá? Eu me baseei pelo fio do meu tecido para poder posicionar a minha peça. Então, o que que eu faço? Pego uma base reta que já estiver dentro da minha modelagem, posiciono a minha régua, né? O meu esquadro, né? O esquadro é fundamental. O esquadro eu não abro mão, você tem que ter, tá? E vou fazer uma reta aqui, tá? Ó, peguei aqui, faço uma reta aqui dentro. Então, vou lá, escrevo aqui, ó. Fio do tecido, tá bom? Eu vou prolongar essa reta um pouquinho, porque aqui depois eu vou recortar, né? Então, eu vou prolongar essa reta aqui. Lembra? Prolongar a reta, ó, já pego uma reta que eu tenho aqui, posiciono a minha régua, aí agora sim, ó. Então, eu sei que o fio do meu tecido, ele vai vir até aqui em cima, tá? Bom, agora a gente vai achar desse lado também, mesma coisa. Posiciono a minha régua e acho o fio do meu tecido, vou prolongar um pouco a minha reta, ó. Fio do tecido. Bom, agora a gente já tem basicamente a nossa modelagem aqui pronta, tá? O que que nós vamos fazer aqui agora? A nossa interpretação aqui da nossa peça, tá? Da nossa peça aqui, a gente tem que entender uma coisa. Lembra que a gente tirou essa medida aqui de altura aqui, da parte do corpinho de cima, e depois vai ser uma faixa aqui, né? Que vai ser a nossa cintura, vai ser o nosso cós. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa medida aqui dentro, tá bom? Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Antes da gente recortar, eu vou colocar a partir da parte mais alta aqui do meu ombro, tá? Eu vou colocar a medida o quê? Olha só como bateu certinho, 41 centímetros. Que é a minha medida, ó. A minha deu 41 centímetros. Qual foi a sua? Lembra que eu falei
que o meu busto terminava aqui, eu colocava 2 centímetros a mais e era a marcação dessa altura aqui, ó, onde meu busto terminou mesmo, ó, o raio do meu busto, tá vendo? 2 centímetros a mais, certinho. Então aqui, ó, eu vou lá e esquadro isso aqui, tá, gente? Vamos lá, vamos esquadrar aqui. Porque a partir daqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, tá? Cortar já a nossa peça aqui, tá bom? Eu vou cortar e vou dividir essa cintura dessa parte aqui de cima, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Vou pegar e vou cortar. Não vou cortar aqui a lateral não, tá? Vou cortar só isso aqui, a minha cintura, ó. Escreve aqui frente, para você não se perder, porque depois você vai fazer as costas, né, ó. Frente, tá bom? E aí, ó. Tá? Aí, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai agora cortar a nossa lateral aqui. Só que para cortar a nossa lateral, ó, vou cortar um pouco o papel aqui. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Antes da gente cortar, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a pence de busto. Pence de busto, nós vamos fechar. Então, eu vou lá na minha reta, altura de busto, eu dobro o meu papel. Nisso que eu dobro o meu papel, olha aqui, dobrei ele, não dobrei? Vou lá, pego a minha pence de baixo para cima, ó, dobro aqui, tá? Aonde eu fiz aquela linha. Abro de novo aqui. Primeiro dobro, né? Isso que eu dobrei, aí eu já tenho meu papel vincado, ó, dobro novamente na altura do meu busto, tá? E vou levar a minha pence, como se eu estivesse costurando ela, aqui pra cima, ó, pra bater com a pence daqui, tá? Ó. E aí, nisso, eu formei aí minha pence de busto, tá? Eu posso fazer o que aqui? Eu posso já, ó, passar uma cola aí, ou então, se você tiver também um durex, você coloca o seu durex aí, ó, tá bom? Pra sua pence ficar completamente fechada, tá? Deixa eu colocar aqui também, sobrou aqui. Bom, agora o que nós vamos fazer aqui? Com a nossa pence fechada, a gente só vai corrigir essa lateral aqui, tá? Ó, vou pegar aqui a minha régua e vou corrigir a minha lateral. Porque nisso que eu fecho a minha pence, eu como um pouquinho do tecido aqui. Então, eu venho, ó, e bato aqui, ó. Ó, tá vendo que eu fiz isso aqui, ó, liguei a minha lateral com a lateral daqui, onde termina a minha cava. Aí sim, ó, quando eu cortar aqui, a linha da cintura aqui, né? A lateral aqui da minha peça. Ela vai estar, ó, certinha, tá vendo? Porque se eu não fizer isso... Deixa eu abrir aqui novamente aqui pra vocês verem, ó. Vamos lá, vou abrir. Tá vendo? Olha o biquinho que dá, viu? Por isso que eu tenho que cortar a minha lateral fechada. Se eu cortar ela inteira, vai me faltar tecido aqui, tá? Então, ó, vou fechar de novo. Deixa eu dobrar aqui. Fechar de novo. Bom, agora o que nós vamos fazer aqui, tá? Antes da gente cortar a nossa pence, eu vou dobrar a minha modelagem aqui de novo, tá? Na altura aqui do meu busto. E vou colocar também aqui, ó, a altura do meu decote. Vamos interpretar esse decote aqui. Se você perceber, esse decote aqui, né? Ele não é um V fechado. Você vê que ele é um V meio arredondado, tá bom? Então, vamos criar aqui dentro esse V. Lembrando que o nosso raio de busto, ele tá pegando aqui, finalizando. Então,
Para quem gosta das roupas mais decotadas, você pode decotar mais ou menos até aqui. Aí vai aparecer aquela partezinha aqui do teu seio. Mas se você quiser uma peça mais fechadinha, você sabe que você vai limitar essa altura aqui, a partir do raio do seu busto, tá bom? Eu vou colocar uma medida aqui para não ficar nem tão decotado e nem tão tampado, né? A partir do meu decote para cima, eu vou colocar uma altura aqui de 14 centímetros, tá bom? Para mim. Então, eu sei que a minha base ela vai terminar aqui, nessa altura, 14 centímetros, tá bom? O meu busto tá pegando aqui, então não vai aparecer muito pra mim, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou entrar aqui, tá? Dessa parte aqui do ombro pra cá, eu vou sair em torno de 2 centímetros, tá bom? Ó, 2 centímetros. Regra também, tá? E aí, eu vou fazer o contorno aqui, ó, do meu decote, tá? Como é que eu vou fazer esse contorno desse decote? Eu vou fazer de lápis também, tá? E venho, ó, se você quiser fazer com a tua régua, tu faz, ó. Você tem que entender que o teu decote, ele tem que ir morrendo aqui, né, ó. Tá vendo que ele não tá um V? Se ele fosse um V, era simplesmente eu poderia fazer isso aqui com a régua, ó. Ele ia ficar mais fechado. Eu, sinceramente, eu não gosto muito. Eu gosto desse V meio arredondado. Então, por isso que eu utilizei, ó. Eu fiz isso aqui, tá vendo? Eu fiz como se fosse uma barriguinha aqui pra dentro, tá? Eu vou sublinhar aqui, riscar com a caneta. Olha, tá bom? Então, ele fica um V meio assim, ele fica com uma barriguinha. Como eu falei, ó, se eu tivesse feito um V, ó, tá vendo? Olha aqui a barriguinha que deu. Eu fiz assim, dessa forma, tá vendo? Então, eu abri mais esse V. Ele ficou um V um pouco arredondado, fica bem bacana. Eu gosto muito de peças assim, tá? Então, vamos lá. Vou cortar já aqui também, ó. Corto meu ombro, tá? Depois eu vou corrigir aqui só, eu vou entrar um pouquinho aqui no meu ombro, tá? Mas antes, nós vamos fazer o seguinte, tá? Antes da gente cortar o nosso recorte princesa aqui, né? Que a gente vai recortando aqui tudinho, ó. E tudo isso aqui, ó, vou riscar onde vai morrer. Tudo isso aqui, ó. É pence, então vai morrer aqui. Quando a gente tira isso aqui, significa o quê? Que a gente tá ajustando a nossa peça. A gente está criando uma modelagem aí, ó, plana, tá? Nós estamos criando uma modelagem aqui para nossa peça. Então, eu vou vir com a tesoura aqui, porque tudo isso aqui eu vou perder. Lógico, depois eu vou colocar costura aí, né? Porque se eu não colocar costura, a peça não vai bater, tá? Então, vamos lá, vamos por partes. Quando eu fecho essa pence aqui, como aqui, eu perco o tecido. Então, eu tenho que também cortar com ela fechada. Então, ó, pega a tua pence aqui, ó, de maneira até meio bruta mesmo, dá essa fechadinha de leve, só pra... É uma diferença, gente, muito pouca, tá? Mas é importante você fazer isso, porque às vezes dá diferença, ó. Você perde tecido, ó. Venho aqui e fecho, e corto. Ó. Tá vendo? Só que o que acontece? Nós vamos entrar aqui 1 centímetro. Vou entrar 1,5, tá? Nem 1 centímetro, vou entrar 1,5. 1,5. Porque aí ela vai ficar mais cavadinha, tá? Nessa parte do ombro. E eu ligo isso aqui até essa pence aqui, tá bom? Ó. Só até aqui.
a altura aqui da minha pence, tá? Ó. Então, vamos recapitular. Entrei a partir aqui do meu ombro, a partir do meu ombro, tá? Pra cá, entrei 1,5. Tati, é regra? É regra. Para todas as medidas que vocês vão estar modelando aí. Vou lá e corto aqui, tá? Bom, já estamos aí, quase chegando no final aqui da nossa modelagem parte frente. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos o quê? Cortar a nossa modelagem. Vamos lá? Então, ó, lembrando que, lembra que eu comentei que tudo isso aqui vai morrer? Então, eu venho, ó, cortando ele. Nessa parte aqui, ó. Com isso, eu tô criando uma pence, ó. Venho aqui, corto aqui também, ó. Ó, certinho, na linha certinha. Um lado eu já cortei, certo? Agora nós vamos cortar esse outro lado aqui, mesma coisa, ó, em cima dessa linha aqui, correto? Então a gente vem cortando e criando aí, ó. Ó, a nossa peça, tá? Viu? Tirei, ó, morreu isso aqui. Agora, Tati, finalizou? Finalizou aqui. O que eu preciso? Colocar costura, tá? Costura. Por quê? Porque são encontros de uma peça com outra. Costuras de 1 centímetro. Então, depois eu vou colocar um outro papel aqui por baixo, a gente vai colocar costura nele todo, tá bom? Então eu vou colocar costura aqui, e aí eu vou colocar um papel rosa para poder sobressair mais, costura nas laterais, porque a gente fez o nosso molde sem costura, e costura aqui embaixo, no encontro aqui, né? Da tua faixa, da tua cintura, precisa o quê? De costura aqui e aqui embaixo para poder se encontrar, tá bom? Tá? Bom, já coloquei aqui o acréscimo de costura, tá? 1 centímetro em todo o contorno, tá? Do recorte aqui, princesa, da minha peça, né? Que fica aqui na lateral, tá? Na cava, como também na lateral da nossa peça e nessa parte aqui de baixo, que vai de encontro, tá? A nossa cintura. Certo? Depois a gente vai fechar isso aqui direitinho, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer, tá? Então, eu preciso de um acréscimo de costura porque eu vou, né, emendar, né? Não seria a palavra emendar, né? Mas assim, juntar a parte de cima com a parte de baixo. Toda essa aqui faz parte do tronco, né? Que fica acima da nossa cintura, mas ela está dividida, essa costura, tá bom? Então, ó, deixa eu reservar um pouquinho essa parte aqui que depois a gente vai mexer só nessa. E aí eu vou explicar como é que eu fiz, tá, gente? Para quem tá começando, não sabe, ó, onde eu vou colocar o acréscimo de costura. Eu pego a minha fita métrica, tá? 1 centímetro aqui, ó, e venho posicionando a partir daqui, tá? Na parte desse decote eu não vou colocar costura, tá bom? Não tem tanta necessidade. Mas aqui, ó, a parte de ombro eu já posso colocar, tá? Então, venho ó, marcando aqui. 1 centímetro, tá vendo? Ó, 1 centímetro. Pego aqui aonde eu concluí a minha modelagem e venho marcando, ó. Bem simples, tá, gente? Venho agora aqui em todo o contorno aqui, ó, do meu recorte princesa. O interessante desse recorte princesa, gente, que dá para fazer tanta peça com ele. Se você quisesse fazer inteiro, fazer um vestido todo acinturado, bem modelado no seu corpo, fica muito bonito. Ó, vou colocar aqui na parte de baixo também a minha costura, tá? Então, ó, já tenho as costuras aqui e aí eu só corto agora a minha modelagem de partes iguais, tá bom? Toda ela, para que a gente possa encaixar aqui e depois fazer os nossos piques. E eu vou te ensinar também como é que a gente faz os piques aqui, para a gente poder transferir depois para o nosso tecido, tá? Toda modelagem é importante ter piques de encontro de uma costura com a outra.
mas eu vou explicar vocês melhor. Ó, viemos com uma tesoura de cortar papel. Essa tesoura minha aqui tá velhinha, velhinha, velhinha. Então, ela só corta papel, tá? Não misture a sua tesoura de cortar tecido com a tesoura de cortar papel, tá? Porque se você usar a sua tesoura de tecido para ficar cortando papel, sabe o que vai acontecer? Sua tesoura vai ficar ceguinha, tá? Então, é importante você ter uma tesoura para cada, né, processo aí dentro da sua modelagem, da sua peça de roupa. Vamos lá, recapitulando aqui, né? A gente sabe que a nossa peça, ó, vai ficar aqui, ó, o centro da minha peça, né? Então, eu vou trabalhar com o meu tecido aqui meio dobra. Eu posso até já escrever aqui para eu saber, quando eu posicionar lá, eu saber que aqui, ó, meio dobra. Eu sei que é frente, tá? E é centro, e é meio dobra, tá? Escreve aqui. Na hora do corte, você não ter dúvidas, tá bom? Aí nós vamos cortar uma vez isso aqui, né? No caso, a gente vai cortar duas, porque a gente vai cortar também no forro, tá? Mas é uma vez no tecido principal e esse aqui no tecido principal 2 vezes, tá? Eu preciso de ter um lado como do outro também, né? Aí a nossa peça vai estar assim, tá? Então, ó, entendido isso aqui, vamos fazer o nosso pique, tá? Já vamos fazer esse pique aí bonito. O que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo essa altura de busto com altura de busto aqui? Essa reta? Ó, tanto aqui quanto aqui é o encontro dessas duas costuras. Por quê? Na hora que eu for fechar lá no tecido, tá? Se eu tiver o pique, eu transferir esse pique exato para o meu tecido, o que vai acontecer? Não tem perigo de eu, tipo assim, começar a costurar aqui, aí depois, na verdade, eu começo a costurar, mas aí tem um tecido que enruga mais do que o outro, ou então ele fica mais preso na máquina, e quando vai ver, essa peça tá aqui embaixo. Então, aí quando vai ver, faltou aqui em cima. Então, quando a gente tem piques, ó, posso até dar o pique aqui também, ó, na altura da cava também, ó, aqui e aqui. Eu sei exatamente que um tem que bater com o outro, tá bom? Então, é isso que a gente faz. Geralmente, quando a gente fala pique na modelagem, é para isso, tá? É para o encontro aí das duas costuras, de uma lateral com a outra, né? Para ser um guia para você na hora de você costurar, tá? Então, ó, já tenho essa parte pronta, tá? O que nós vamos fazer? A gente já vai fazer a correção aqui da nossa cintura, tá? Eu vou fazer o seguinte, lembra que aqui a gente vai costurar, né, a nossa pence. Aqui não, eu vou fechar minha pence, eu não quero, essa pence, sabe, desenhada, né, marcada na minha cintura. Então, ou seja, eu fecho a minha pence aqui, tá bom? Tá? Então eu vou lá, deixa eu separar aqui, tá? Eu não quero, tá vendo? Ó, você percebe que aqui no nosso desenho, a nossa cintura tá reta, ó, não tem costura nenhuma de pence no nosso desenho técnico aqui, tá? Então, ó, eu vou fazer dessa forma também. Então, eu pego aqui a minha colinha de isopor, tá bom? Que é melhor, transparente. Colo aqui, ó. Então, eu tô fechando a minha pence. Nisso que eu fecho, o tecido, ela dá aquela puxadinha pra cima, não é? Coisa de leve, mas é importante você dar uma acertada aqui, ó. Só liga um ponto com o outro aqui, ó. Deixa eu ver. Vai ser uma coisa tão mínima, ó, mas que dá diferença, tá? Quando você cortar. Então, eu vou cortar aqui nessa linha que eu fiz, tá? Ó. Bom, já tenho a minha cintura aqui, tá? Vamos lá também cortar a nossa lateral, né? Lembra, a nossa lateral tá batendo aqui, né? Isso aqui vai morrer, né? Porque foi o primeiro retângulo que nós fizemos e a nossa cintura bateu aqui.
Na verdade, ela bateu aqui, lembra? Mas a gente teve que colocar o acréscimo de pence aqui, que a gente colocou aqui, a gente desconta aqui o nosso acréscimo de pence, tá? Então, o que que acontece? Eu venho aqui, ó, e corto também minha modelagem, ó, a partir da cintura. Escreve, tá escrito aqui, ó, frente, ó, tá? E aqui também, ó, vou escrever aqui, ó, centro. Escreva também na sua modelagem tudo isso que eu tô escrevendo, tá, gente? Porque senão vocês podem confundir, achar que isso aqui é centro-frente, aqui é lateral, aí dá ruim, tá? Centro-frente aqui. Então, ou seja, quando você estiver cortando a sua cintura, a faixa aí da tua cintura, você sabe que aqui é centro-frente e aqui é meio dobra, tá? É onde a gente vai trabalhar com o nosso tecido dobrado. Escreva também. Tudo isso, para quem é iniciante, é importante. Por exemplo, aquilo que eu falei. Eu, Tatiana, né, devido à experiência que eu adquiri, que vocês também vão adquirir, com certeza, eu não escrevo mais isso, eu já sei que isso aqui é centro-frente, para mim é tranquilo, eu já sei que é meio dobra, mas para a gente que está aprendendo, tá, o iniciozinho é importante a gente especificar dentro da nossa modelagem, deixar por escrito, para a gente não ter dúvidas na hora, tá? E aqui nós vamos cortar, ó, uma vez só, tá? No tecido principal. Bom, se quiser também escreva, ó, sou toda detalhista, né, gente? Coloca aí lateral também, gente, para não ter erro, para dizer assim, ai meu Deus, errei. Não, não errou, porque eu disse. Eu falei para vocês anotarem, tá? Então, ó, tá bem especificadinho aí o nosso cos, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? A única coisa que tá faltando aqui nesse cos é o quê? Costura na parte de cima, tá? Que é o de encontro, na lateral e nessa parte aqui de baixo, onde nós vamos encaixar, ó, a nossa saia, a nossa primeira saia, tá bom? Então, eu já vou trazer também isso prontinho para vocês, porque eu já expliquei aqui como é que a gente coloca o acréscimo de costura, tá? Aí eu já trago pronto e mostro para vocês aqui como é que ficou. Bom, gente, olha que graça que ficou isso aqui. Tá? Centro-frente, como eu lembrei, como eu falei, não precisa de costura, tá, gente? Por favor, não confunda as coisas. Preciso de costura em todo esse contorno aqui, lateral, né? Aqui do encaixe, né? De uma peça com a outra. Tá bom? E aí a gente vai estar formando aí a nossa pence, o nosso busto, encaixando aqui dentro. E aqui o acréscimo da nossa costurinha, para quê? Para encaixar a nossa saia, tá bom? Bom, já fizemos a parte da frente. E aí, você fez também? Como é que ficou? Foi colocando as suas medidas? Foi bem passo a passo, gente? Deu para poder compreender, para poder entender? Porque eu já tô fazendo a modelagem base, já interpretando juntamente com vocês, olhando o nosso desenho técnico, o nosso vestido que nós estamos montando. Lógico que são ideias que vocês vão aprendendo, né? Que já podem sim pensar em usar, tá? Para outras peças de roupa, com certeza, né? Eu penso aqui, ó, já vou dar a dica aqui, né? Eu já penso aqui nessa parte de cima, do jeito que vocês estão fazendo, né? Poderia ser com cos ou ela totalmente inteira, tá? E ao invés de fazer essa saia, né? Como eu vou fazer, poderia ser uma saia evasê, sem franzido nenhum, ou uma saia godê aqui. Ai, dá para criar tanta coisa, sabe? Com esse recorte princesa e ao mesmo tempo modelando aí o teu corpo, seja a cintura, a parte do busto, tá? E lembrando que na parte da montagem, às vezes assim, é preciso a gente entrar mais um pouquinho aqui, não tem importância. Todos esses ajustes, eles são feitos aonde? Quando a gente começar a montar a nossa peça, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte das costas agora, tá? Então, a nossa parte costas, ela vai ser até um pouco mais fácil, né? Porque não vai ter recorte, enfim, é só uma pence só da cintura que a gente faz em direção à capa. O restante a gente não vai precisar. E aí eu só quero falar uma coisa com vocês. Da parte costa a gente vai ter também, tá? O nosso cos, tá? E deixa eu fazer uma marcação aqui de pence. Não, eu vou deixar essa pence fechada. Eu não vou transferir para o meu tecido. Eu vou explicar para vocês. Vou fazer como tá o desenho também. E aí a gente tem o zíper aqui atrás, tá?
o zíper. Então, a gente vai colocar esse acréscimo aí, eu vou explicar para vocês direitinho, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, na nossa modelagem, temos que fazer o nosso retângulo. O que significa o nosso retângulo? Dentro desse retângulo, a gente coloca a altura de cintura como a 1/4 da circunferência do nosso busto, tá bom? Então, vamos lá? Eu sei que essa medida, né, de circunferência de busto, mas antes é importante o quê? Que eu trabalhe com o meu papel, o quê? Esquadrado. Então, aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou começar a esquadrar, tá bom? Não, minto, eu vou fazer dessa forma também, porque aí depois eu coloco o acréscimo do zíper num papel rosa, porque aí sobressai para vocês. Vou fazer dessa forma, tá? Então, vamos lá. Eu peguei o meu papel, ó, eu sei que ele está padronizado aqui, já veio de fábrica, né? Esse recorte dele certinho, certo? De esquadro, tá? Se não tivesse, eu teria que esquadrar o meu papel, tá? Posiciono a minha régua, esquadro, pá, e aí eu começo por esse esquadramento, tá ok? Tá? Então, vamos lá. Eu vou rebaixar daqui para baixo, nesse papel, vou rebaixar 4 centímetros, tá bom? 4 centímetros. É importante você rebaixar 4 centímetros, tá? E aí, ó, eu vou esquadrar aqui, ó, posicionar bem na reta do meu papel já aqui, ó. E vou esquadrar aqui, tá? A partir dessa linha pra cá, eu coloco o quê? Altura de cintura. Qual é a altura da sua cintura? A minha altura de cintura é 48, então eu vou colocar 48, tá aqui, 48. Bom, aí eu vou lá, novamente aqui, dou uma esquadrada aqui também, né? Pego minha régua e esquadro aqui. Gente, eu adoro essa régua, esse esquadro, mas ele tá tão velhinho e eu tento limpar ele e não consigo, porque isso aqui tudo, ó, é cola durante o tempo, né, que foi agarrando no... Maravilhoso, entendeu? Por ser transparente, né? Eu gosto de réguas assim transparentes. Apesar que eu tenho um também de madeira, né, que é maravilhoso também, que é um esquadro. Mas vamos lá. O que eu disse aqui, bom, altura de cintura. Então, eu prolongo um pouquinho essa linha. Ok? E agora, nessa largura aqui, ó, posso partir dessa base aqui mesmo pra cá, ó. Eu vou colocar a circunferência, 1/4 da circunferência do meu busto. Você calculou aí qual foi a sua medida? A minha deu 24,5, e aí eu coloco aqui a partir, ó, porque esse aqui vai ser o centro-costa, ó, centro-costa, onde a gente vai colocar o nosso zíper. Vamos colocar depois um excesso aqui de papel pra gente fazer costura aqui de zíper, mas aqui é o centro-costa. Então, a partir daqui pra lá, eu coloco 1/4 da circunferência do meu busto. Então, vou lá. Coloco para poder montar aí o meu retângulo. Ligo esses pontos aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ligar. Dá. Ó, liguei, né? Aqui também, ó. Bom, depois que a gente faz, né, a gente utiliza essas duas medidas, a terceira medida que nós vamos colocar aqui vai ser a altura de cava. A altura de cava, você se lembra, é metade, tá, da altura de cintura. Então, eu pego aqui, ó, com a fita métrica mesmo, coloco a metade de altura de cintura. É a altura da minha cava. E aí, eu vou lá também, ó, esquadro aqui. Bem certinho, tá, gente? Ó. Se por acaso você tiver dificuldade para esquadrar, é só você ir marcando, né? Se você sabe que essa medida é aqui, você vai lá e joga aqui também a medida, ó. Aqui, ó, joguei aqui, vou lá e coloco aqui também, entendeu? Ó, e depois é só ligar, né, um tracinho com o outro, tá? Vai sair certinho
também, tá? Bom, agora o que nós vamos fazer? A outra medida que nós vamos colocar, vamos aqui a partir aqui de cima agora, tá? Eu vou colocar aquela medida ombro a ombro, tá? Qual é a medida ombro a ombro? Qual é a sua medida? A minha deu 37. Eu pego essa medida e divido ao meio. Então, dividindo 37 ao meio, a minha deu 18, tá? 18,5, mesma coisa que a frente, tá? Então, eu vou lá, a partir do centro, costas, eu coloco essa medida nessa parte de cima aqui para poder formar a minha cava, tá? Então, eu coloco lá 18,5, que foi a medida que eu achei. Aí você vai lá também, ó, liga esses pontinhos aqui, ó. Que essa linha vai ser uma linha que vai limitar aqui, né, o espaço da tua cava, o contorno da tua cava, tá bom? Tá? Bom, vou escrever aqui centro-costas, tá? Pra gente não se perder aqui. Ó, escreve isso também na sua modelagem, tá? Sempre a gente parte daqui, centro-costa e vamos colocando a nossa costura. Isso para todas as modelagens, tá? Que a gente faz. Bom, agora nós vamos colocar o nosso ombro, tá? A largura do nosso ombro. Bom, mas antes da gente colocar a largura do nosso ombro, tá? O que nós vamos fazer aqui? Como uma regra, tá? Isso para todos os manequins aí que estejam fazendo o nosso vestido, tá bom? Eu vou subir aqui, ó, 3 centímetros, tá? 3 centímetros. Se quiser, faz uma linha, só uma linha de apoio, tá, gente? Ó, ela não vai, eu não vou usar isso aqui não, é só uma linha de apoio, tá? 3 centímetros. Por quê? Eu vou colocar a medida do meu ombro, tá? Com a minha fita métrica. A minha largura de ombro deu 11. Então, eu pego a minha fita métrica, posiciono igual que eu fiz na parte da frente, né? Mas de forma diferente, ó, posiciono aqui, tá? Aonde eu tenho essa reta aqui. Meu ombro aqui. E, ó, eu posiciono dessa forma, ó. Os 3 centímetros que eu acrescentei dessa linha pra cima é o limite daquela altura de ombro aqui que eu vou ter. Tá? Que é a caída de ombro, né? Na parte da frente, o nosso ombro na parte das costas, o nosso pescoço, ela tem uma curvatura, tá? Então, eu preciso dessa medida. E eu faço dessa forma aqui, ó. Vou fazer até de pontinhos. Segura a minha fita métrica firme, ó. Olha lá. E aí, ó, pego agora, ó. Então, o que eu tenho aqui, ó? Largura do meu ombro, 11 centímetros, tá bom? Tá? Bom, agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos agora fazer o nosso decote, tá bom? Decote da nossa peça, decote costas, tá? Eu vou rebaixar aqui como uma regra também em torno de 2 centímetros, tá bom? 2, esquadro um pouquinho, ó, assim, ó, dou uma esquadrada. Pra quê? Porque eu posso utilizar a minha régua curva, essa parte aqui mais curva para fazer os decotes, ó, tá vendo? Aonde finaliza aqui, ó, e me posiciono aqui, ó, para ela ficar retinha aqui, ó, tá vendo? Ou eu posso fazer o quê? Com a mão livre. Vamos supor, não temos essa régua. Tati, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Muito simples, gente, ó. Pego aqui, me baseio por essa parte mais reto, saio mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, e venho, ó, fazendo a minha curva, ó, aqui. Tá vendo? Terminando aqui, ó, no meu ombro. Ó, essa parte aqui tá um pouquinho reta, porque você não pode sair daqui, ó. Saio daqui e vou fazendo a minha curva. Não. Saio daqui em torno mais ou menos de 1 centímetro a 1,5. Aí, a partir dessa medida que eu saí de 1,5, eu vou, ó, fazendo meus tracinhos, ó, e ligando até aqui, ó, onde termina meu ombro, tá bom? Então, eu vou lá e vou também riscar aqui. Depois a gente vai refazer isso aqui, tá? Quando a gente começar a interpretar. Mas é importante vocês fazerem isso aqui. Bom,
agora nós vamos encontrar aqui o contorno da nossa cava, tá? Aí o que eu faço? Fita métrica nesse esquadro aqui, na primeira linha que eu fiz, ó, dessa forma. Meio. Achei o meio? Ó. Saio dessa reta pra cá, meio centímetro, gente. É meio só, tá? Meio milímetro, meio centímetro, só isso. Tá bom? Bom, posso utilizar a minha régua? Posso. Como é que eu utilizaria a minha régua aqui? Vou sempre mostrar as duas possibilidades, tá? Eu posicionaria a minha régua aqui, eu faria por etapas, tá? Então, eu posicionaria a minha régua aqui, ó, tá vendo? Essa parte curva aqui da cava, ligando uma parte com a outra, e depois, ó, poderia ser até com uma reta mesmo, ó, ligando aqui até aqui, tá bom? Essa parte de cima é até mais fácil. Mas vamos lá, eu vou te dar uma direção para você poder fazer essa aqui. Para você poder fazer isso aqui, tá bom? Vamos supor, você pode pegar a sua fita métrica, fazer um pontinho assim, ó. Tá? 6. A partir daqui para cima, você coloca 6. Ó. Certo? E daqui para cá, você coloca 1,5. Ó. Entendeu? Vamos de novo. Eu não vou utilizar a minha régua curva. Vamos supor, até com a régua curva, ó, seriam pontinhos que te ajudariam, ó, que você passaria por um ponto, por esse e por esse aqui também, tá? Mas vamos lá, eu não tenho a minha régua, então eu vou fazer assim. Então, ó, recapitulando. Dessa parte aqui, a altura de cava para cima, eu subo 6. E aqui, ó, eu saio em torno, tá? De 1,5. 1,5. Agora sim, ó, eu posso pegar a minha... Ligo esse ponto a esse aqui que eu fiz, ó. E esse aqui, ó, eu ligo aqui, tá? Tá vendo? Vou fazer com a canetinha para sobressair mais. Ó, passei pelo aquele ponto, tá? E vou morrer aqui na altura aqui da minha cava, tá bom? Agora, esse ponto ao meu ombro, eu faço com a régua mesmo. Ligando um ponto com o outro. Tá bom? Então, eu já tenho aqui, ó, a minha cava, né? O meu contorno de cava. Tá certo? Tá? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Vamos partir para nossa cintura, tá? Vamos lá. Então, vamos colocar a medida da nossa cintura aqui, ó. Tá? Então, qual é a medida da circunferência da sua cintura? A minha é 80, 1/4 de 80 dá 20. Então, eu sei que a minha cintura é 20 centímetros. 20. Mas nós temos uma pence. Ok? Beleza? Então, 20 centímetros. Na parte das costas, eu não vou colocar pence, tá bom? Eu não vou colocar aquela pence que às vezes a gente coloca às vezes na modelagem base. Não vou colocar aqui, não tem necessidade da gente colocar. Na parte da frente é importante sim ter pence. Na parte das costas não tem, porque depois eu vou fazer um acerto aqui quando a gente estiver interpretando também, tá? Então, ó, basicamente isso aqui, ó, vou ligar esse ponto a esse aqui. Então, eu tô ligando cintura, tá? Aonde? A minha altura de cava, tá bom? Então, ó, parte costa já tá ok, bem simples, né? Bem mais rápida, tá? Então, vamos fazer as nossas interpretações agora? Vamos? Vamos lá. Primeiramente, tá? A gente tem que colocar aqui, ó, a mesma altura, tá? Que a gente vai utilizar aqui para o nosso cos frente, eu tenho que colocar nas costas também, tá? Então, aqui, ó, o meu cos frente, vamos lá, vamos calcular, ele é em torno de 9 centímetros, tá? 9,2 centímetros. Então, eu coloco aqui também, ó,
9,2. Qual foi a altura de cintura sua? Lembra que eu comentei que cada manequim, né, vai ter uma altura de cintura, porque tem pessoas que têm um tronco mais achatado, tem outros que têm um tronco mais longo, né? Tem pessoas que vestem o manequim 46 na parte inferior e na parte do tronco veste 42. Então, assim, roupa sob medida é isso. É essa possibilidade que nós temos, né, de fazer com que a roupa vista realmente para cada biotipo de pessoa, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, vamos dar uma conferida, ó, tá ok, tá vendo, ó? Então, eu vou lá, ó, e faço uma reta aqui, porque eu sei que isso aqui, ó, vai ser o meu cos, tá? Escreve aí, cos, costa, costas, né? Tá certo? Bom, vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos agora, aqui essa parte daqui já tá ok, tá? A gente já fez as nossas costas, o nosso cos. Agora nós vamos só fazer uma correção na parte de cima. Por quê? Vamos pegar essa parte aqui que nós fizemos. Essa aqui, o nosso ombro, você percebe que o nosso ombro tá um pouquinho menorzinho, né? Do que esse aqui, não é? Por quê? Porque a gente entrou aqui, foi 1 centímetro, e aqui entramos 2 centímetros, tá? Então, ó, é só você fazer isso aqui também, ó. Deixa eu só dobrar aqui um pouquinho a costura, para vocês poderem perceber. Ó, posiciono a minha peça, ó, centro frente, tá vendo? No centro costas aqui certinho, ó, também, tá? Para você poder ter uma noção, ó, da onde que vai, ela vai ser costurada aqui, não vai? Então, você percebe aqui, ó, isso aqui é costura. Deixa eu só diminuir aqui a costura, para você poder ter uma noção mais exata, ó. Como se a gente estivesse costurando no nosso tecido. Ó, posiciona a tua base aqui, ó, centro frente, no centro aqui exato das tuas costas, tá bom? Vou colocar uma tesoura aqui para segurar. Ok. Olha aqui, ó, tá vendo o nosso ombro com ombro, ó? Viu? Ó, vou colocar aqui, vou marcar aqui e vou marcar aqui. Por que isso, Tati? Significa que eu entrei aqui em torno de 2 centímetros e ali 1 centímetro. Agora eu vou tirar a minha parte da frente, ó, e vou ser mais clara ainda com vocês, ó. Eu só fiz para dar uma conferida, tá? Ó, eu entrei da parte do meu decote para o meu ombro 2 centímetros, tá? Porque precisa bater frente com costas. E a parte aqui da cava, tá? Eu entrei aqui no ombro 1 centímetro. E agora eu vou refazer, tá? Esse decote e essa cava. Simples, tá? Vamos lá. Como eu vou refazer esse decote? Bom, você pode deixar sua peça um pouquinho aqui em cima, né? Ou pode rebaixar um pouquinho. Gente, eu vou rebaixar um pouquinho para não ficar aquelas costas lá em cima, sabe? Às vezes é até difícil para a gente colocar o nosso zíper e tudo. Então, eu vou rebaixar aqui, ó, em torno. A gente só vai refazer isso aqui, ó. O meu decote, eu já limitei o meu decote aqui, a altura do meu decote costas. Então, eu só venho, ó, refazendo aqui, ó, pegando isso aqui, ó, que eu entrei aqui 2 centímetros e venho, ó, morrendo aqui mesmo, ó, tá? Nessa reta mesmo que eu fiz, ó. Então, ou seja, isso aqui, ó, vai morrer, tá? Eu vou cortar nessa linha aqui. Tá bom? Que vai ser o meu decote. Tá certo? Bom, agora, muito simples, essa parte daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu virar agora assim a modelagem para ficar mais fácil para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos também pegar, ó, uma caneta e fazer assim esse risco. Cadê a minha régua? Ah, tá aqui. Se você quiser, você pode fazer um risco, ó, ligando esse ponto aqui que você entrou de 1 centímetro até esse aqui, tá bom? Ao pontinho já que você saiu, ó. Viu que eu ultrapassei aqui só um pouquinho, tá? Porque eu não preciso ir cavar até aqui, porque eu só tô entrando aqui, gente. Essa parte aqui de cima, tá? Então, eu venho, ó.
Deixa eu riscar agora aqui, melhor. Tá vendo onde eu morri? Eu vou até apagar aqui, ó. Apagar não, né? Riscar para vocês poderem ter uma ideia. Tá entendido, gente? Tá bem explicadinho aí para vocês, tá? É um detalhezinho, mas que vai fazer diferença, né? Porque vai bater exatamente aqui, ó, com o seu ombro, tá bom? Tá? Bom, podemos cortar? Podemos. Já tá tudo ok. Aí, a gente vai só agora acrescentar aí as costuras depois, tá? E eu vou acrescentar aqui a costura do zíper. E aí eu vou falar pra você, porque a gente vai usar o zíper comum na nossa peça, tá? E a gente vai acrescentar aí 2 centímetros de costura. Mas primeiro vamos cortar a nossa peça. Vou cortar aqui, ó, tá? Eita, que tesoura feia é essa, senhor? Aqui, ó, corto aqui também, tá? Porque essa aqui faz parte do meu costas, tá? Então, vamos lá. Começo cortando o meu decote, tá? Ó, lembra? Aqui, o decote que você refez. O ombro. Agora, a parte da cava. Venho contornando toda a minha cava. Lateral. Deixa eu falar uma coisa também, né? Ai, meu Deus. Tipo, eu vou cortar para depois colocar a costura. Vamos ser, né, espertas aqui também, né? Porque eu quero mostrar para vocês, né, esse destaque aqui, né, para vocês poderem compreender bacana mesmo, né, porque eu sou professora, então eu estou ensinando, mas vocês aí fazendo na sua casa, sua modelagem, poxa, tem sobra de papel aqui, não precisa de você colar um outro papel, você aqui mesmo já pode vir, ó, e ir colocando, ó, costura, tá? Sabendo que tem costura na lateral toda, na cava, no ombro, e já cortar com papel, né? Já com os acréscimos aí de costura. Aí colocaria a costura realmente só no centro-costa, que é a costura do zíper, tá? Mas só uma dica aí, né? Mas eu vou cortar porque eu quero, né, ser mais detalhista aqui com vocês. Agora eu corto aqui, ó, a parte do cós. Bom, temos aqui nossa pecinha totalmente cortada, tá? Vamos colocar costura aí em toda aqui, ombro, cava, cintura e esse aqui, né? Tá bom? Na parte do cós também. Bom, já temos aqui, tá? Como eu expliquei lá na parte frente, né? As costuras, cava não, ombro, cava, lateral, tá? E aqui de encontro aqui o seu cós. Já tô vendo aqui que era pra eu ter deixado o papel aqui e eu cortei. Deixa eu colar aqui um papelzinho. Bom, já está aqui resolvido, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar agora costura, tá? Do centro-costas, aqui vai encaixar um zíper, então eu preciso colocar um acréscimo de costura. Eu vou colocar um acréscimo de 2 centímetros, tá bom? 2 centímetros de costura. Mesma coisa aqui também, ó, porque o cós faz parte aqui da parte das costas, tá? Então, eu preciso colocar aqui também a minha costura. Depois que eu faço isso, é só cortar. E aí é importante que você escreva aí, tá? Para você saber que é zíper, tá? Zíper, tá bom? Dê um pique aqui, ó, nessa parte aqui,
ó, aonde inicia aqui a costura do seu zíper. Dê um pique aqui também, para você saber, na hora de você transferir para o teu tecido, você saber. E aqui também, ó, você dê um pique aqui também, tá? Porque para você saber, ó, que é encontro de uma costura com a outra, tá certo? Tá bom? Então, ó, ficou assim a nossa parte costas, tá? Lembrando que aqui, ó, a gente vai costurar com isso aqui e ele vai ficar completamente inteiro, tá? Então, a gente tá já chegando bem próximo ao a nossa parte costas. Terminou a nossa primeira aula? Terminou, mas lembrando que temos a nossa segunda aula. Então, eu quero vocês acompanhando junto comigo a nossa segunda aula, tá certo? Daqui a 2 dias eu vou estar postando ela aqui para vocês. E não se esqueça de quê? Deixar o seu curtir, deixar o seu comentário aí, tá bom? O que você achou? Qual é a sua dúvida, tá? Pode contar comigo por aqui. E um grande beijo para vocês. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sempre falo isso, né? Não, falo não, às vezes eu esqueço, né? Meu sobrinho que fica assim, tia, você tem que falar um pouco, se inscrever no canal. Então, gente, se inscreva pra gente poder ter sempre esse contato aqui maravilhoso, tá? Então, ó, um beijo e até o nosso segundo vídeo.